Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. O que é o juízo final? Quando vai acontecer o juízo final? E quem serão as pessoas que irão participar deste juízo? O salvo passará pelo juízo final? A Bíblia tem a resposta. E é isso que vamos ver a partir de agora e clique em gostei se você gostar para ajudar na divulgação do vídeo. Clique no sininho e se inscreva se ainda não for inscrito. Por que juízo final? Deus sempre executou juízo sobre os ímpios, desde o princípio. E este será o último juízo sobre os ímpios de todos os tempos. Por isso o nome juízo final, o último juízo. Deus sempre executou juízo desde a expulsão de Satanás e os anjos caídos do céu. Deus expulsou do céu Satanás e a terça parte dos anjos e aplicou a sentença a Satanás. João 16, verso 11, diz que o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, Satanás não passará pelo juízo final. Ele e os demônios já estão sentenciados. Não existe mais nenhuma chance para Satanás e os demônios, pois a sentença deles já foi aplicada. Mateus 25, verso 41, Jesus dirá: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Preparado no tempo presente, ou seja, já está condenado, ou já estão condenados, Satanás e seus anjos. Segundo Pedro 2, verso 4, lá diz que os anjos que pecaram, aqueles que se rebelaram contra Deus, dando apoio a Satanás, foram lançados no inferno e presos em cadeias na escuridão, reservados para o juízo. Então, alguns anjos que se rebelaram contra Deus estão presos no inferno, no Tártaro, no abismo, que é a prisão dos demônios, reservados para o juízo. Deus executou juízo como forma de punição para Adão e Eva, os expulsando do Éden. Essa foi a punição. Sobre Caim também, Deus aplicou uma punição, um juízo. Juízo como forma de punição. E note que o juízo, como forma de punição, não era para condenar, mas era para corrigir. No caso de Adão e Eva, até mesmo Caim, que não se arrependeu, temos também o exemplo de Israel, que sofreu várias punições, vários juízos de Deus como punição para que se arrependessem. Somente Satanás e os demônios foram condenados definitivamente. O destino deles já está selado. E as pessoas que morrem perdidas também. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado a morrer uma vez, vindo após isso o juízo. Quem morre perdido entra num caminho sem volta. A Bíblia cita 2 lugares após a morte: céu e inferno. Nunca citou purgatório, nem limbo e nem nada. Morreu perdido, não tem mais volta. Deus executou grandes juízos desde o princípio da humanidade, como o dilúvio, que foi o primeiro grande juízo, um juízo coletivo, um juízo geral. Mas veja que a geração do dilúvio tiveram 120 anos para crer na pregação de Noé. Deus é longânimo com o pecador, mas, de qualquer forma, o dia do juízo vai chegar.
1 Pedro 3, verso 20, lá diz: os que em outros tempos foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 pessoas se salvaram pelas águas. Deus é longânimo, mas existe um limite. Temos a destruição dos cananeus e temos o exemplo de Sodoma e Gomorra, que fica claro quando chega o grau máximo de pecaminosidade, quando o pecado alcança o limite máximo, a misericórdia de Deus dá lugar ao juízo. Isso se aplica tanto de forma coletiva como individual. Deus é longânimo, mas tem limite. Chegou no limite, a pessoa não se arrependeu, a misericórdia dá lugar ao juízo e Deus vai tratar com a pessoa. E o pior de todos os juízos que ainda há de vir será a grande tribulação, que Deus vai tratar com a humanidade de forma coletiva e será o pior sofrimento de todos os tempos aqui na terra. Podemos crer que a destruição dos cananeus, Sodoma e Gomorra, a geração do dilúvio, tudo isso foi um prenúncio do juízo final, que será o último juízo de Deus sobre os ímpios, onde todos os ímpios, desde o princípio da humanidade, irão participar e sofrerão a sentença do fogo eterno. Esse juízo está em Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 até o 15. Não é um juízo para absolver ninguém. Pelo contrário, será para condenar mesmo, porque salvo não é julgado. E quanto aos seres humanos, somente os perdidos irão participar do juízo final. Os únicos perdidos que irão para o inferno sem passar pelo juízo final será o anticristo e o falso profeta, após a grande tribulação. Está em Apocalipse 19 e verso 20. No final da grande tribulação, antes de começar o reino milenar, o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo, ou seja, com corpo e tudo, sem morrer. É isso que dá a entender. E depois de 1000 anos, Satanás também será lançado, sem passar pelo juízo final, da mesma forma que o anticristo e o falso profeta também vão para o inferno sem passar pelo juízo final. Os salvos não passarão pelo juízo final, pois foram justificados de seus pecados quando aceitaram a Cristo. Em João 5, verso 24, na tradução Almeida Revista e Atualizada, diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Veja aí, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqui na terra só é julgado culpado, pessoas que serão condenadas, e não pessoas absolvidas, ao menos que seja por engano. Mas Deus não se engana. Em 2 Pedro 2, do verso 4 até o 9, diz que existe anjos caídos presos no abismo, a prisão de demônios, o Tártaro. Os anjos que caíram estão reservados para o juízo e as pessoas que morrerem nessa mesma condição. Lá diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas tendo-os lançados no inferno, no original é Tártaro, é o abismo, a prisão dos anjos caídos, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Ou seja, estes anjos caídos estão no Tártaro,
estão no abismo, presos em cadeias da escuridão, aguardando o juízo. E no verso 9 do capítulo 2, lá diz que Deus reserva os ímpios para serem castigados. Lá diz: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então o ímpio também podemos entender que está preso no Hades ou no Seol, aguardando o juízo final, como na parábola do rico e Lázaro, onde o rico está preso no Hades, aguardando o dia do juízo final. Juízo é para perdidos e não para salvos. Um salvo não é julgado. No julgamento se traz em memória o erro que aquela pessoa cometeu. E o erro do justo foi perdoado quando ele pediu perdão a Deus. Em Hebreus está escrito: jamais me lembrarei de seus pecados. O julgamento que o salvo vai passar é o julgamento das obras, mas não para a finalidade de condenação, apenas para recompensa pela obra que ele fez aqui na terra. É isso aí. Dá um joinha se você gostou para ajudar na divulgação do vídeo. Se não é inscrito, se inscreva. Clique no sininho para ativar as notificações. E até o próximo.